Olá, meus queridos irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Estamos outra vez na nossa Sala da Esperança, nesta maravilhosa manhã de quarta-feira. Deus nos deu esta graça, essa oportunidade de podermos começar mais um dia, começarmos na graça, na paz e na comunhão do Espírito de Cristo. Que realmente você que está entrando, que já entrou, que vai chegar também na Sala da Esperança. Juntos nós estamos aqui para estudar a Santa Palavra de Deus. O nosso guia de estudo, que é a lição da Escola Sabatina, onde nos leva a Bíblia Sagrada, e nós temos um tema, que nós estamos estudando durante todo esse trimestre. E afinal é uma lição muito importante, muito enriquecedora para o nosso conhecimento e crescimento espiritual. O meu convite, apelo a você, é que não deixe de estudar a sua lição, não deixe de ouvir os vídeos e não deixe de compartilhar também com outras pessoas que devem e precisam ouvir. Quem sabe vai ajudá-lo muito, beneficiá-lo. E sem falar de nós, que ao estarmos todas as manhãs começando o dia, colocando Deus em primeiro lugar, isso é uma bênção sem comparação, sem fim para cada um de nós. Meus queridos, o título da nossa lição de hoje, quarta-feira, 2 de fevereiro, Sacerdote Eterno. Qual a importância de nós termos um sacerdote? E por cima ainda esse sacerdote é um sacerdote eterno. Qual a importância de tudo isso para nós? Realmente nós precisamos de um sacerdote? O nosso estudo de hoje, nós nos encontramos no livro de Hebreus, capítulo 7, verso 16, e também o verso 22. Meus queridos, Jesus ele foi constituído sacerdote não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Como em lições anteriores que nós estudamos, nós podemos ver que Jesus ele não veio da tribo de Levi, da descendência de Arão, que foi aí, na organização do povo de Israel, escolhido para ser sumo sacerdote, e posteriormente todos os seus descendentes. O sacerdote não poderia ter nenhum tipo de herança, portanto eles não tinham, a tribo de Levi não recebeu herança de terras, de nenhum bens, porque eles estariam dedicando inteiramente a missão do sacerdotismo. E como a palavra de Deus disse, os que pregam o Evangelho vivem do Evangelho, então os sacerdotes sobreviviam dos dízimos e ofertas que eram então levadas ali diante do sacerdote no templo. Cristo Jesus ele não veio dessa exigência judaica de que unicamente da tribo de Levi deveria ser sacerdote, como lei, como mandamento, como ordem, essa lei que na verdade existia ali, de que realmente um sacerdote ele teria que ser da tribo de Levi, descendente de Arão. E por essa razão, meus queridos, que a palavra de Deus diz aqui, Paulo confirma que Jesus não se tornou, não foi constituído sacerdote desta forma. Jesus ele foi
constituído sacerdote pelo poder de vida que não tem fim. Ou seja, Jesus ele se ofereceu para ser o nosso sacerdote, para ser, né, o nosso intercessor, intermediador. Tá? Jesus ele se ofereceu ainda antes, né, que existisse mundo, ainda antes que fosse criado os céus e a terra, né, Jesus já tinha oferecido. Antes mesmo dele se tornar humano, né, encarnar a divindade na humanidade, Jesus, sendo Deus, ele já tinha oferecido para ser o nosso sumo sacerdote. Tá? Eu só queria deixar claro para vocês, meus queridos, que ao Jesus ele encarnar a sua divindade na humanidade, tomando a nossa natureza carnal, tá? Tornando um homem de carne e sangue, Jesus não deixou de ser Deus. Tá? Jesus ele é 100% Deus e 100% humano. Tá? Então, nós somos muito bem, nós somos assim, muito agraciados, né? Porque nós temos um Deus que é divino e humano. Cristo Jesus é divino e humano, 100% divino e 100% humano. Tá? Jesus ele tem o controle de todo o universo sobre as suas mãos, sobre o seu poder. Tá? Lembra quando ele estava no barco com os seus discípulos, que o barco foi tomado por uma grande tempestade, uma ventania que estava despedaçando o barco, e os discípulos já estavam ali sentindo, né, que eles estavam perecendo. Então a palavra de Deus diz que Jesus simplesmente fez com que o mar se acalmasse e o vento também viesse a se acalmar. E os discípulos, admirados, perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus tem o controle de tudo sobre as suas mãos. Então, nós não precisamos temer nada, ainda que nós temos provações, dificuldades, tentações, problemas, mas nós temos a certeza que nós temos um Cristo que é 100% Deus e 100% humano. Conhece tudo sobre as nossas dificuldades e tem o poder, né, de colocar tudo sob o seu controle. Não é maravilhoso isso? Pois é. Então Jesus Cristo, ele se ofereceu para ser o nosso sumo sacerdote, ofereceu para nós antes mesmo de nós existirmos. Tá? Por isso ele é o sumo sacerdote de vida que não tem fim, diz assim o apóstolo São Paulo. Tá? Entre os judeus existia uma lei, existia um mandamento que, como eu já disse, que nenhum sacerdote, né, o sumo sacerdote, poderia ser de uma outra família, de uma outra tribo, eu não sei, da tribo de Levi. Tá? Só que isso, né, essa lei que era uma lei cerimonial também, mandamento cerimonial, essa escolha do sacerdote, isso Jesus, né, cravou ali na cruz quando ele disse: está feito. Toda a lei cerimonial, aquilo que a mortandade dos animais, tudo deixara de existir, os sacerdotes, o intercessor. Então, queridos, não mais. Cristo Jesus é o nosso único sacerdote pelo qual podemos chegar com confiança. E só a Ele devemos confessar as nossas falhas, nossas dificuldades e os nossos pecados. Tá? Jesus salva completamente. Tá? Jesus salva eternamente. E Jesus salva totalmente. A obra sacerdotal de Jesus é completa porque Jesus é perfeito. Tá? Jesus ele nos salva completamente, eternamente, totalmente. O trabalho de Jesus não é pela metade. Quando você se rende a Cristo Jesus
aceita-Ele como seu Salvador, como seu intermediário, e você entrega a sua vida a Ele, Jesus faz uma transformação completa na sua vida. Tá? Espiritualmente, fisicamente, tá? E intelectualmente. Quer dizer, Jesus mexe com você completamente. Tá? Jesus muda você completamente. Tá? Fisicamente, né? Você passa a conhecer realmente a vontade de Deus e você entende que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, e aí você não vai ficar introduzindo dentro do seu corpo, né, qualquer coisa. Essas comidas imundas, né, bebidas alcoólicas, enfim, aquilo que faz mal para a sua saúde, você vai evitar o máximo que puder, né, para ter um corpo saudável, para que Cristo possa habitar em você. Tá? Jesus, ele muda completamente. Tá? Intelectualmente, meus queridos, aquela vida velha que você tinha, né, de pensamentos impuros, de você falava palavrões, aquilo que vinha de dentro de você, tudo isso deixa de existir, né, porque Cristo vai fazendo uma obra, né, continuamente na sua vida. Então, cada dia você vai, né, usado pelo Espírito de Deus, você vai fazendo essa transformação. Isso vai acontecendo dentro de você. É Jesus fazendo pelo Espírito Santo na sua vida. Tá? Cada dia, isso não acontece, é óbvio, né, de uma noite para um dia. Tá? Não quer dizer que você conhece Jesus hoje, aceita Jesus. Jesus perdoa no mesmo instante, é óbvio. Ele salva você, escreve o seu nome no livro da vida, registra ali como seu filho, como a sua filha, mas você continua tendo aquela debilidade ainda, desejos carnais, a vontade de fazer coisas erradas, de falar as palavras antigas, enfim. Mas tudo isso vai mudando no decorrer do tempo. Basta você entregar inteiramente a Cristo Jesus e deixar Ele fazer esse trabalho. Tá? A salvação que Cristo oferece é total e plena. Alcança os aspectos mais profundos da natureza humana. Jesus mexe completamente, inteiramente com você. Tá? A intercessão de Jesus diante de Deus abrange todos os benefícios conhecidos sobre a nova aliança. Ela inclui muito mais do que o perdão de pecados. Como eu disse, perdoar, Jesus te perdoa na hora que você aceita Ele como seu Salvador. Ele apaga, cancela o seu escrito de pecados. Tá? Mas não para por aí. Jesus abrange profundamente o seu íntimo, o seu coração. E Ele começa a fazer ali, né, uma limpeza total. O Espírito Santo começa a fazer ali uma lavagem completa dentro de você. De tal maneira que pessoas que te viram no passado, ao te conhecer agora, pode dizer, não acredito que é essa mesma pessoa. Isso acontece com muitos. Né? Todos aqueles que se colocam nas mãos de Cristo Jesus, essa obra é feita. Você pode ter absoluta certeza. Por isso mesmo, Jesus se tornou o nosso fiador. Tá? Então, Jesus, por ele ser o nosso sacerdote de vida que não tem fim, ele se ofereceu para ser o nosso fiador. Tá? É muito comum quando você vai locar um imóvel, né? O proprietário geralmente ele exige um fiador, né? A fim de que aquele fiador toma a responsabilidade assim, de maneira que se esta pessoa que está locando vier a falhar em algum momento com os pagamentos, aquele fiador ele é responsável para cumprir com os pagamentos. Então foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Quando nós estávamos condenados à morte, tá? O resultado, o salário, né, a consequência do nosso pecado, dos nossos erros, não era outra coisa senão a morte eterna. Então Jesus fiou o nosso caso. Jesus disse, deixa que eu pago, né,
por este meu filho, por esta minha filha, eu vou morrer no lugar dele, eu vou fiar por ele, e ele vai ter o direito de ter a vida eterna. Maravilhoso, né? Podemos ter um Deus que é tão compassivo, tão misericordioso e tão amoroso como é o nosso Cristo Jesus. Eu quero finalizar estudando aqui um verso bíblico, aliás, 2 versos aqui na primeira carta de João, capítulo 2, versos de 1 e 2, e na sequência nós vamos orar. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então aqui João está escrevendo uma carta para a sua igreja, provavelmente uma igreja que foi fundada por ele, ali naqueles dias. E então João, nesta carta, ele está dizendo, meus filhinhos, chamando de filhinhos, né? Eu escrevo essas coisas para que vocês não vivem pecando, não vivem na prática do pecado, sendo pecadeiro. Não é porque Jesus nos perdoou, nos justificou e transformou que nós vamos viver, né, como pecadeiros, pecando constantemente e ainda amando e gostando do pecado. Tá? Mas ele diz, se alguém vier a pecar, né, o pecado existe ainda na nossa vida, mas deve existir por um acidente, uma coisa que sem querer aconteceu, mas não porque nós devemos ter gosto pelo pecado. E é isso que João está dizendo. Mas se pecar, temos um advogado, temos um intercessor, temos um sumo sacerdote, né? Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas por todos, o mundo inteiro. Qualquer pessoa que chegar a Cristo Jesus, ele te salva e perdoa. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada querida. Tenha um bom dia na graça de Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Deus amado, que o Teu Santo e Bom Espírito esteja conosco nesse dia, guiando a nossa vida, nos iluminando através da palavra de Cristo Jesus. Nós oramos pedindo estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.